Babi, bem-vinda. Boa noite. Bem-vinda, Babi. É nova por aqui? Mamãe, bem-vinda. Pai, vem cá. Bem-vindo. Muito obrigada pela presença. Um dos papais aí, né? Que estão aí no Instagram pra quebrar esses paradigmas, né? Pra trazer aí, conscientizar, né? Os homens, trazer aí uma nova realidade para os pais, né? Essa paternidade mais ativa, mais participativa, né? Mais paternidade mesmo. Tem um grupo bem bacana de pais aí, ó. Entrou mais um. Pai de quem? Bem-vindo. Tem um grupo bem bacana de pais nas redes sociais, felizmente, né? Pra quebrar esse estereótipo aí, né? De pais que não participavam muito, né, da criação. Lu, querida, bem-vinda. Mamãe, também te amo. Vamos esperar aqui mais um pouquinho se chega mais alguém. Meu professor querido Raimundo, bem-vindo. Domênica, bem-vinda, boa noite. Como é que vocês estão aí nessa mais uma segunda-feira de quarentena, né? Mais uma segunda-feira que estamos aqui juntos, aqui no Psicomaternando, para conversar um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, sobre criação de filhos, sobre disciplina, né? E tudo mais que a gente costuma conversar aqui nas nossas lives, né? Para os que estão começando, né, a acompanhar há pouco tempo, os que vieram aqui pela primeira, né, às vezes estão aqui pela primeira vez. Eu sou a Carol, sou professora, né? Sou professora de História, formada, né? O professor Raimundo foi meu professor na faculdade, meu orientador no TCC. É um grande companheiro durante a formação. Eu sou formada em História. Acabei me especializando em psicopedagogia no começo, meio que sem querer, eu acabei chegando na psicopedagogia, né? Eu tinha procurado uma especialização em educação especial. A faculdade que eu me inscrevi não fechou a turma e eu acabei optando pela psicopedagogia pela proximidade que teria da educação especial e acabei me apaixonando por essa área de estudo, por essa área de atuação. Então, atualmente, eu sou psicopedagoga e mãe do Santiago, de 3 anos de idade. Então, por isso eu criei o Psicomaternando há pouco menos de 1 ano e meio. Eu criei o Psicomaternando no final de 2018 para trocar um pouco de informações sobre desenvolvimento infantil, sobre educação, com o intuito, né, como eu sempre falo aqui, que está no slogan
da página, de ser uma psicopedagogia descomplicada. Então, não ser um perfil profissional necessariamente de psicopedagogia, até porque tem vários profissionais com muito mais experiência do que eu, com muito mais tempo de estrada, dando informações assim técnicas muito bacanas, mas de ser uma amiga trocando conselhos com pessoas que estão no mesmo barco que eu, que são mães, que são pais, que são educadores, né, que são professores, que são profissionais também, iniciando que nem eu, com o intuito mesmo de ser essa troca de informações, da forma que a gente faz com amigos que tiveram filhos ao mesmo tempo, ou amigos que tiveram filhos um pouco depois, um pouco antes, de trocar informações de coisas que descobriu que funcionam, ou que estão testando para ver se dá certo. Então eu sempre digo que a maioria das coisas aqui que eu compartilho com vocês, eu tô aprendendo junto, tô experimentando junto, principalmente nesse campo, né, da maternidade, da parentalidade, que é um esforço nosso de cada dia, um aprendizado de cada dia. Então esse é o intuito do Psicomaternando. Ana, bem-vinda! A Ana tem uma história. Acho que a maternidade da Ana praticamente se confunde aqui com o Psicomaternando, né? A filhinha dela nasceu no mesmo mês que o Psicomaternando, então a Maria faz parte da história aqui, né? Do Psicomaternando. A gente acabou criando um laço de amizade virtual, né? Porque a Maria e o Psicomaternando têm praticamente a mesma idade, então cresceram praticamente juntos, né? Aquelas amigas que têm filhos próximos, né? Que crescem mais ou menos juntos. Então a Maria, filha da Ana, e o Psicomaternando cresceram juntos, praticamente. Então, continuando, né, a falar um pouco do Psicomaternando, eu compartilho aqui sempre, então, postagens, falo também nos stories sobre esses temas de desenvolvimento infantil, de aprendizagem, de criação de filhos. E no começo desse ano, eu comecei a me programar para fazer as lives aqui, todas as segundas-feiras, nesse horário, para a gente conseguir ter uma troca, eu acho que, né, mais simultânea ali de informações, né? Porque aqui dá para vocês participarem, dá para fazer perguntas na hora, eu responder uma dúvida na hora, então acho que fica uma coisa mais humana, né? Fica uma troca mais constante. Alzira, bem-vinda. E nessas últimas semanas, né, nas lives das últimas semanas, eu venho falando bastante sobre disciplina, né, sobre formas mais adequadas da gente disciplinar, da gente lidar com o comportamento das crianças, né? Então a gente falou sobre o que é o mau comportamento, né? Então recapitulando um pouco, porque o pensamento assim é bem encadeado, né, sobre isso. A gente conversou nas últimas semanas sobre o fato, né, do que a gente chama de mau comportamento e o comportamento de um modo geral, ele é uma forma de comunicação, né, o que a gente chama até de comunicação não verbal. A sua postura, o seu gestual, o modo que você fala, o tom de voz que você fala, tudo isso faz parte da comunicação. Então a gente vê pela postura, mesmo sem a pessoa falar nada, a gente sabe se ela tá tensa, se ela tá alegre, se ela tá com raiva. Então o comportamento, ele é uma forma de comunicação. E o mau comportamento das crianças, ele geralmente é uma forma delas comunicarem que alguma coisa tá errada, alguma coisa está incomodando. Principalmente as crianças menores.
Então a gente costuma ver aquelas explosões de birra, né, que a gente chama, elas acontecem bem mais nas crianças pequenas, até por elas não terem mesmo um repertório de comunicação tão grande. Mesmo que elas já falem muito, elas sejam muito tagarelas de perguntar, né, estarem naquela fase dos porquês, de explicar tudo, de querer explicação de tudo, de repetir tudo que elas escutam, elas não têm um repertório tão grande, né, um vocabulário tão grande com relação às emoções. Às vezes elas estão incomodadas com alguma coisa e elas não sabem explicar, ou elas não sabem que elas têm que explicar que elas estão incomodadas, até porque elas estão numa fase bem egocêntrica, então elas pensam muito no delas e elas não entendem que as pessoas não pensam como elas, né, que as pessoas têm pensamentos diferentes. Então, na maioria das vezes, esse mau comportamento, essas explosões, essa agressividade, é o que a gente chama das birras, são um modo de comunicar que elas estão entediadas, que elas estão com fome, que elas estão incomodadas com alguma coisa, que elas estão chateadas com alguma coisa. E também, além disso, o que a gente encara como mau comportamento pode ser simplesmente a criança não estar se comportando do jeito que a gente acha que ela deveria, ou que a gente gostaria que ela se comportasse. E às vezes a gente tem exigências muito altas com relação às crianças. A gente exige um equilíbrio emocional que a gente mesmo não tem, como adultos, sendo que o cérebro delas nem é capaz de produzir todo esse equilíbrio emocional, já que o cérebro delas não está todo formado, assim, vamos dizer, não está todo conectado. O cérebro vai se desenvolvendo ao longo da infância e da adolescência. Então, algumas partes do cérebro na infância elas não funcionam tão bem, elas vão se desenvolvendo com o tempo, e principalmente essa nossa parte mais racional. Né? Então, se nós não conseguimos ser tão racionais, que dirá crianças pequenas de 2, 3, 4, 5 anos. E a gente exige uma maturidade delas muito maior do que elas podem ter, e às vezes muito maior do que nós mesmos temos. As meninas do Found SP, bem-vindas! Então, e as crianças estão, né, nessa crise emocional, e às vezes a gente, que é adulto, que deveria ser equilibrado emocionalmente, ou que está exigindo todo esse equilíbrio, a gente também, né, por nossa conta, também às vezes reage a esse desequilíbrio das crianças com mais desequilíbrio ainda. Né? A gente ativa os nossos neurônios espelho, né, que são justamente um grupo de neurônios que é responsável por aprender mesmo por imitação, por observação, só que a gente deveria fazer o contrário, a gente manter o equilíbrio para elas verem esse equilíbrio na gente e copiarem. Mas a gente costuma fazer o contrário, a gente entra na onda das crianças, arruma toda aquela gritaria, arma aquele circo todo e fica aquela confusão, né? A gente, às vezes, não, às vezes, né, na maioria das vezes, a gente age por impulso, né? A gente tem uma ideia que a gente tem que responder aquele mau comportamento, aquela crise de birra, a gente tem que responder logo, tem que corrigir aquilo logo, e a gente acaba fazendo besteira nessas horas. A gente acaba explodindo junto, a gente acaba reagindo de uma forma agressiva, de uma forma intempestiva, que não é legal, né? Então, nas últimas lives, a gente falou justamente sobre isso, né? Umas 2 semanas atrás, a gente falou sobre a questão de você parar, de você se perguntar por que o seu filho está desse jeito, o que você pode fazer para melhorar aquela situação. Não é corona não, tá, gente? É só a garganta que tá ressecada. E
qual a lição que você quer passar. Semana passada a gente falou sobre, acho que a parte mais grave da gente não conseguir se controlar na hora de responder, que é batendo na criança. A gente conversou sobre o porquê de não bater, da forma como isso é contraproducente para disciplinar, né? Lembrando sempre que o objetivo da disciplina é educar, não é punir. Então, o objetivo da disciplina é a gente educar o comportamento. Então, a gente mostrar uma forma melhor de agir do que a criança teve e fazer com que ela consiga raciocinar, consiga ir automatizando as decisões dela para ela poder tomar decisões melhores no futuro. Não só no futuro próximo, como mesmo quando ela for adulta. Né? A gente está criando seres humanos. Então, só que como eu sempre digo, né, e já disse em lives aqui quando a gente falou sobre estabelecimento de limites, sobre o uso do não adianta só a gente falar o que a outra pessoa não pode fazer. A gente tem que dar alternativas. Então, da mesma forma, eu não posso simplesmente falar, né, semana passada eu já expliquei o porquê não bater. Para quem não assistiu a live, ela tá salva lá no canal do YouTube do Psicomaternando, tá? É o mesmo nome lá, só colocar na busca Psicomaternando ou ir no link que tá na bio ali, né? Então, quando vocês clicam ali na foto do Psicomaternando, que abre ali o perfil mesmo, né? Tem ali um link em azul, que aí direciona lá para um botãozinho que tem o canal do YouTube para vocês se inscreverem. Eu sempre procuro pelo menos, né, quando eu consigo, quando o celular não dá pane, eu procuro deixar as lives salvas lá, para quem quiser consultar depois. Então, como eu estava dizendo, eu já falei semana passada sobre o porquê não bater, mas a gente precisa dar então alternativas, né? Ok, já entendi o que eu não posso fazer, mas o que eu posso fazer então? E a gente chegou ao tema de hoje, que seriam essas alternativas aí, né? A gente vai falar um pouco sobre o cantinho do pensamento, o famoso cantinho do pensamento, e a pausa positiva. Explicar qual é a diferença entre eles. Então, felizmente, né, a gente já tem uma conscientização boa hoje em dia sobre essa questão do não bater, né? A gente tem leis, tem legislação contra isso, né, que age sobre isso. E os pais, de um modo geral, têm buscado bater cada vez menos, né? Eu tenho evitado bater, tem procurado outras formas de disciplinar, graças a Deus, né? Tenho uma querida amiga aí, psicopedagoga também, bem-vinda. E os pais, a maioria dos pais, que entendem, né, a importância de não bater, né, de não usar as palmadas, a surra, né, mais ainda, como uma forma de disciplinar, a maioria desses pais entendem, né, encontram no cantinho do pensamento, né, na pausa para pensar, a alternativa mais viável para isso, para educar. Mas será que esse cantinho do pensamento, essa pausa para pensar, ela realmente é efetiva? Então, hoje eu trouxe mais uma vez aqui pra gente, como referência, né? Um livro que eu gosto
muito, 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 que eu acho que tinha que ser livro de cabeceira de todo mundo que educa alguma criança. Eu acho que tinha que ser distribuído na maternidade, ser dado para as grávidas, ser dado no chá de bebê, porque eu acho que ele é fundamental para entender como disciplinar, que é esse aqui, ó, Disciplina Sem Drama, que é de dois autores americanos, é do Daniel Siegel, que é neurocientista, e da Tina Penny Bryson, que é psicoterapeuta. Então, eles trabalham com muitos... os estudos deles, né, são baseados na neurociência, são baseados também no contato, né, nos atendimentos que eles fazem com várias famílias, né, né, com vários pais, com grupos de pais, e eles trazem informações bem bacanas com relação à disciplina. Bem-vindo, Disciplina em Foco, meu parceiro Cleiton Oliveira, psicólogo. Então, eles falam aqui, né? Já falei semana passada aqui o que eles falam sobre as surras, né? Sobre as palmadas. E logo, né, depois que eles falam do porquê não das palmadas, eles fazem justamente esse caminho que eu tô fazendo, que é falar sobre a pausa positiva, né? Já que a gente não pode bater, então será que vamos colocar então vamos usar o cantinho do pensamento. Mas será que isso é efetivo mesmo? E eles falam que nos contatos que eles tiveram com, né, nesses grupos de pais, com pacientes que eles atenderam, eles chegaram à conclusão que o cantinho do pensamento, né, que essa pausa para pensar, ela não é tão efetiva assim, até pela forma que ela é feita. Então, vamos começar, né, a falar o porquê disso. Bom, relembrando, né, o que eles colocam aqui como os objetivos da disciplina, né? A disciplina, ela tem um objetivo de curto prazo, que é estimular a cooperação das crianças, né? Então, promover bons comportamentos e substituir os comportamentos ruins. E o objetivo de longo prazo, que é construir o cérebro. Então, como eu falei, é fazer a criança, através das experiências que ela teve, das correções né, desses comportamentos indesejáveis, ela ir criando essas conexões cerebrais, ela ir acumulando esses aprendizados para ela sozinha, mais para frente, ser capaz de tomar boas decisões. Então, o que eles observaram é que os pais, eles costumam usar muito o cantinho do pensamento como uma forma de disciplinar. Então, qualquer coisa, vamos dizer assim, qualquer errinho, qualquer falha que a criança cometa, ela vai para o cantinho do pensamento. Então, fez uma coisa, vai para o cantinho. Então, a criança vai para o cantinho do pensamento várias vezes por dia. E na maioria das vezes, os pais fazem isso quando eles estão com raiva, quando a criança tirou do sério. Então, isso tira qualquer parte, vamos dizer assim, terapêutica, qualquer parte que poderia ser para acalmar, para parar, para refletir o que realmente aconteceu. Isso quebra justamente pela condução, né, só para começo de conversa, a forma que a maioria dos pais conduzem a criança para esse cantinho do pensamento já quebra essa ferramenta que até poderia ser para acalmar, para dar uma acalmada nos ânimos, porque você geralmente grita com a criança, fala para ela ir pro quarto, coloca ela no cantinho. Geralmente quando você tá com raiva, tá chateado, quando ela fez alguma coisa que te tirou do sério. Então esse é o primeiro ponto. Deixa eu dar oi aqui pro pessoal que entrou. Bia, querida. Eugênio é um companheiro também, psicopedagogo. Ele é contador de histórias. Tem um canal bem legal também lá no YouTube com contação de histórias.
Tava fazendo lives de contação de histórias aqui no Instagram também. Leonardo, querido, essa família querida minha, são amigos de muito, muito tempo. Então, como eu falei, só para começo de conversa, a forma como a gente conduz as crianças para o cantinho do pensamento já não é muito adequada. Então, já quebra um pouco qualquer objetivo que pudesse ser de acalmar os ânimos. E por mais que a gente consiga fazer essa condução de uma forma carinhosa, que pelo que eles viram, que eles observaram, geralmente os pais não conseguem, mas mesmo que você consiga conduzir de uma forma carinhosa e converse, fala, olha, você teve uma atitude ruim, não é assim que a gente faz. Então vai para o seu cantinho pensar. De qualquer forma, né, como eles falaram que os pais às vezes costumam usar essa estratégia com muita frequência, então uma criança pequena, é óbvio, ela ainda está entendendo os limites, ela ainda está entendendo o que ela pode ou não fazer. Então, quando a gente conversou, né, sobre o estabelecimento de limites, a gente viu que às vezes a criança não segue, vamos dizer assim, uma regra porque ela fica testando mesmo, ela não sabe, ela está aprendendo ainda regras de convivência, ela está aprendendo sobre ética. Então, ela testa o que ela pode fazer e vê a reação dos cuidadores. Então, se a cada vez que a criança erra, a gente coloca ela no cantinho do pensamento, cada vez que ela comete um erro, a consequência que ela tem é o isolamento. A gente isola, ela não se comportou do modo que a gente queria, ela fica isolada. E esse isolamento, principalmente para as crianças pequenas, ele é encarado como rejeição. Então, a criança não pode entender que você não gosta dela, você só gosta dela quando ela é boazinha. E não é um aprendizado, né? Não é esse tipo de aprendizado, esse tipo de lição que a gente quer passar para as crianças, né? Como a gente falou algumas semanas atrás, né, sobre aquelas 3 perguntas para a gente fazer antes de reagir, né, ao mau comportamento. Uma dessas perguntas é a lição que a gente quer passar e como passar essa lição. Então, a lição que a gente quer passar não é que ela tem que se comportar bem o tempo inteiro para ela ser aceita, para ela ser querida. É porque tem limites que tem que ser cumpridos, ela precisa agir com respeito, ela precisa ter disciplina, as crianças precisam de limites, mas não é isolando, colocando ela de lado que isso vai resolver. Então, a melhor forma, né, como eu falei, a gente simplesmente isolar a criança não adianta muita coisa, não passa nada para ela. Então, a melhor forma, né, a melhor coisa a se fazer, quando a criança comete um erro, quando a criança falha em alguma coisa, é ensinar ela a fazer o certo. Então, por exemplo, se ela picou o papel higiênico, foi lá no banheiro uma hora que você estava distraído, fazendo comida, ela foi e picou todo o papel higiênico e tá uma bagunça de papel higiênico picado. Se você colocar ela você chegar a gritar, tirar ela, puxar ela pelo braço, colocá-la num canto para pensar e você limpar a sujeira, por mais que talvez isso seja mais rápido, mas isso não ensina nada. Ao passo que se você mostrar para ela que aquilo foi errado, que não é para fazer aquilo, que aquilo não é brinquedo, e colocar ela para ajudar a limpar, ela vai entender que a consequência dela fazer a sujeira é limpar a sujeira. E depois, ou durante a limpeza, vocês conversam que aquilo não é para ser feito. Então, se ela bateu no irmão, se ela bateu no amigo, a consequência é pedir desculpas, ser gentil com o irmão, com o amigo. Então, o ideal sempre, na hora da gente disciplinar, é a gente colocar consequências que estejam relacionadas com o ato da criança.
justamente para ela entender que esses atos têm consequências e as formas que ela tem para reparar, para consertar aquele erro. E não simplesmente para ela ser punida, né? Como eu disse, o objetivo principal da disciplina, né? O objetivo, na verdade, da disciplina não é punir, né? As pessoas confundem disciplinar com punir. O objetivo não é punir, e sim educar essa criança para agir de uma forma melhor. Então, por isso, a gente simplesmente colocar a criança para pensar não traz um benefício porque é uma consequência totalmente arbitrária, uma consequência que não está ligada ao que a criança fez. Né? Como eu falei, se ela faz sujeira, né? Se ela pegou um giz, pegou tinta e rabiscou a parede toda. E você coloca ela no cantinho para pensar, a parede vai continuar suja. Ao passo que se você coloca ela, você explica para ela que aquele lugar não é para desenhar, você entendeu que ela achou legal, viu um espaço interessante, mas aquilo ali não é para desenhar, e você colocar ela para te ajudar a limpar a parede, dar uma bucha para limpar, um pano, que seja que você for fazer para limpar a parede, ela vai entender que aquilo ali não era para sujar. Então, ela precisa limpar, é a consequência do que ela fez, ela precisa consertar o erro que ela cometeu, mesmo que sem querer, e você dá a alternativa e fala, olha, a parede não é para pintar, a gente tem que pintar no papel, a gente vai pintar no caderno, vai mostrar a forma adequada dela fazer. Então, ela vai reparar o que ela fez e aprender uma forma correta. Esse é o objetivo da disciplina. Então, é isso que a gente tem que ter em mente na hora de responder aos comportamentos da criança. Então, como eu falei, ela, em primeiro lugar, não funciona porque é uma consequência totalmente arbitrária. Então, não está ligada, a criança não consegue criar as conexões no cérebro dela, né? Como eu falei que o cérebro está sempre em desenvolvimento, durante a infância, e principalmente nos 6 primeiros anos. É a época que o cérebro é uma esponja. Ele absorve tudo que ele vê, tudo que ele aprende. Então, é a hora justamente da gente intensificar as formas melhores, né, de disciplinar, a gente intensificar os aprendizados da criança, principalmente em questão emocional. Então, quando a gente vai fazendo isso que eu falei, ajudando ela a corrigir os erros e mostrando estratégias melhores, ela vai criando essas conexões cerebrais, isso vai ficar armazenado no cérebro dela. Então, ela vai, a partir, né, de uma certa época, ela vai começar a automatizar isso e fazer isso automaticamente. Com crianças pequenas vai demorar? Vai. Né? A gente fala, nossa, mas eu já expliquei. A gente fica cansado, né, de falar, nossa, mas eu já falei que não pode fazer isso, já falei o que é para fazer. Realmente um trabalho massivo. Mas como eu falei, o nosso cérebro ele aprende com a repetição. Então, de você realmente ir repetindo, por mais que canse, mas uma hora a criança vai entender, vai automatizar e vai passar a fazer isso por conta própria. Então, por isso, a gente tem sempre que mostrar as alternativas, dar as explicações e não simplesmente isolar e castigar para que a criança consiga absorver esse aprendizado. Então, pode dar trabalho no começo, mas a longo prazo a gente tem que disciplinar cada vez menos. Porque a criança, como ela tem o entendimento do que ela pode fazer, ela tem o entendimento das estratégias, ela vai depois fazendo isso automaticamente. E a gente coloca, né? A criança fez alguma coisa errada, você fica com raiva, pega ela e coloca ela num canto para ela pensar no que ela fez. Então, a criança não vai pensar no que ela fez, tá? Sinto muito frustrar vocês, mas a criança não pensa no que ela fez quando ela tá sentada no cantinho do pensamento. Primeiro, porque às vezes, se a gente explodiu ela, catou ela, levou pro canto e deixou ela lá sozinha,
a gente já quebrou, às vezes ela nem lembra mais direito o que ela fez. Por quê? Ela tá chateada porque ela tá lá sozinha. Então ela não vai pensar no que ela fez. Ela vai pensar em como ela tá chateada em estar lá sozinha, em como o pai, a mãe, a professora, quem quer que seja, foi ruim colocar ela lá sozinha. Então, como eu disse, não é producente, né? Não é produtivo para disciplinar, porque a criança não pensa no que ela tá fazendo. Ela não para lá e vai falar, ficar lá sentada no cantinho e falar: nossa, minha mãe tinha razão, eu não deveria ter picado papel higiênico, eu não deveria ter batido no meu irmão, eu vou fazer melhor da próxima vez. Não. Ela vai ficar lá pensando que a mãe é horrível, que a mãe é chata, que a mãe é malvada, que ela tá lá sozinha. Então, essa pausa para pensar, a criança não pensa em nada produtivo nessa hora. E a gente perde, né? Como eu falei, se a gente simplesmente pega a criança e isola, tira ela do lugar e deixa ela num canto e vai resolver a situação sozinha, a gente vai resolver a situação por conta própria, a gente perde essa oportunidade de ajudar a criança a buscar uma solução, né? Até se forem crianças maiorzinhas, a gente pode, antes até, né, de falar o que a criança tem que fazer para corrigir, se a gente já conversou sobre aquilo outras vezes, ou se já teve aprendizados parecidos, a gente pode inclusive conversar com a criança e perguntar: olha, o que você acha que a gente tem que fazer? Como que você acha que a gente pode consertar isso? Né? Então, se foi uma coisa que ela quebrou, se foi uma coisa que sujou, se foi alguém que ela magoou, como ela pode fazer para consertar essa situação? Então, se a gente simplesmente coloca ela num canto para pensar, ela não vai pensar nessas estratégias, ela só vai pensar que ela está chateada. Então, a gente vai perder uma oportunidade muito grande de fazer ela buscar soluções, que está naquele objetivo a longo prazo da disciplina, que é construir o cérebro. Então, se ela pensa, a gente conversando depois, né, conversando na hora que aquilo aconteceu, o porquê ela fez aquilo e como a gente pode corrigir, ela vai parar e pensar para ela poder se explicar o porquê que ela fez, porquê que ela agiu daquela forma. E se a gente levar ela a pensar como ela pode corrigir, isso vai nutrindo o cérebro dela e vai construindo essas conexões para ela saber agir sozinha depois. Como eu falei, não são uma consequência relacionada ao ato, então não é uma forma eficaz para moldar o comportamento, né? Então, ela não atinge nenhum dos objetivos da disciplina, nem o de curto prazo, que é mudar o comportamento, porque não tem consequência direta com o que ela fez, e também não constrói o cérebro, né? Não ajuda ela a buscar soluções e construindo essas conexões. Então, não atinge nenhum dos dois objetivos da disciplina que a gente tem. E, como eu falei no começo, né, os pais geralmente conduzem os filhos para o cantinho do pensamento com raiva, né, gritando, não é de uma forma bacana. E a gente não faz isso para a criança pensar, para ela refletir. A gente usa isso como punição. A gente está com raiva do que a criança fez, está decepcionado com o que a criança fez, e a gente coloca ela lá para ela ver que ela fez uma coisa errada. Para ela se sentir mal porque ela fez uma coisa errada. E é uma coisa que a Jane Nelson, que é um pilar, né, da disciplina positiva, ela diz que é uma coisa muito absurda, né? Uma concepção muito absurda nossa, que a gente tem que fazer a criança se sentir mal para ela se comportar melhor. A gente não tem que punir a criança, humilhar, mostrar que ela está errada, mostrar que ela fez uma coisa ruim, ou insinuar que ela é ruim, para ela se comportar melhor. Então, um dos problemas também, né, da pausa para pensar, do cantinho do pensamento, é que a gente não faz isso com o intuito de educar, a gente faz com o intuito de punir. E como a gente já falou aqui várias vezes, nessa live eu já falei várias vezes e falo sempre, o objetivo da disciplina é educar, é reeducar, é mostrar estratégias melhores, não é punir.
E o motivo principal, o porquê essa pausa para pensar, esse cantinho do pensamento não funciona. Boa noite, Fê. É que as crianças, não só as crianças, né, nós humanos, a gente tem uma necessidade de conexão emocional muito grande. Né? A gente agora, né, nesses tempos de isolamento, a gente vem sofrendo muito por causa disso, né? Por causa essa solidão. Por mais que a internet, né, tenha diminuído, tenha cortado um pouco as distâncias, a gente possa conversar com os nossos amigos, com os familiares que estejam distantes, possa estar aqui conversando na live, tá absorvendo outras coisas, mas a gente precisa de contato humano. Né? Então, acho que é uma das coisas que está fazendo a gente, está minando um pouco, né, a nossa saúde emocional com relação a isso, não só, obviamente, a ansiedade também, né, do perigo de ser contaminado, do medo de ficar doente, etc. Mas essa falta de contato humano, né, de olhar no olho, de abraçar, de botar a mão, de estar perto de alguém, de encontrar com um amigo, de encontrar com um familiar. E as crianças, principalmente, né, como elas são muito emocionais, até porque a parte mais emotiva, né, das emoções mais fortes do cérebro é a parte do cérebro delas que está mais ativa, que mais funciona, as crianças precisam muito de conexão. E como a gente já falou, né, sobre o mau comportamento, ele geralmente é uma sobrecarga emocional que a criança não conseguiu expressar verbalmente. Ela não conseguiu falar que ela estava muito irritada por causa de alguma situação. Ela não conseguiu falar que ela estava entediada, que ela queria sair daquele ambiente, daquela situação, que tinha uma coisa que estava incomodando muito, e ela explode. Aí ela grita, ela chora, ela esperneia, ela joga as coisas, ela destrói alguma coisa, ela bate em alguém. Então, pensa, né, você tá muito irritada por causa de alguma coisa, você tá muito triste, tá muito estressada por causa de alguma situação. E na hora que você vai desabafar com alguém, a pessoa vira pra você e fala assim: ai, você tá muito estressada, não quero falar com você agora não, tá? A hora que você melhorar o seu humor, você fica aí no seu canto, vai lá pro seu quarto, a hora que você se acalmar, eu falo com você. Às vezes as pessoas fazem isso com a gente e é bem ruim, não é? A gente tá precisando conversar com alguém, a gente tá precisando de um ombro amigo, tá precisando de um abraço. E a pessoa simplesmente isolar a gente porque a gente não... Ai, nossa, você tá um saco pra conversar hoje, você tá irritada, vou sair de perto, hoje não tá dando pra ficar perto de você. A gente fica péssimo com isso. Só que é justamente o que acontece, o que a gente faz quando a gente manda a criança pro cantinho do pensamento. Ela tá, às vezes, sobrecarregada com alguma coisa, ou ela tá realmente, ela aprontou para chamar a sua atenção, que a gente acha que é uma coisa ruim, mas a criança só tá mostrando de uma forma meio enviesada que ela quer a sua atenção. É uma coisa totalmente genuína, a gente precisar de atenção, principalmente uma criança pequena querer a atenção da mãe, do pai, da pessoa que está cuidando dela. E a gente, em vez de dar essa conexão, a gente isola. Né? Então, como eu falei aqui um pouquinho antes, a gente pode com isso passar a impressão para a criança que a gente só quer ela por perto quando ela tá boazinha. A gente não quer ela por perto quando ela não se comporta da forma como a gente espera, da forma como a gente quer. E isso tem muitas consequências a longo prazo, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre essa questão da criança boazinha, né? Como criança boazinha que eu fui. E isso esconde muita coisa que a gente engoliu, muitas emoções que a gente não colocou para fora, para não deixar de ser boazinha, para não deixar de agradar. E isso faz muito mal, isso às vezes, né, pode render ansiedades, depressões, problemas futuros em relacionamentos sociais, em relacionamentos amorosos.
Então, é uma mensagem muito ruim que a gente passa para a criança dela ter que ser sempre boazinha ou de achar que, né, da gente poder fazer com que ela pense que a gente não gosta dela quando ela tá irritada, que a gente não quer ela por perto quando ela tá irritada, a gente só quer ela por perto quando ela tá legal. Então, por todos esses motivos, né, eles contraindicam a essa pausa para pensar, né, o cantinho do pensamento. A Fê tá falando aqui, né, problemas de autoestima. Realmente, isso gera muitos problemas de autoestima, né? A gente conversou acho que foi ano passado, deve ter mais ou menos um ano, foi até o caso que uma amiga minha trouxe. Coisas que eu contraindico totalmente também, né? Escola, às vezes coloca aqueles murais, foi o que aconteceu, né, no caso da filha dessa minha amiga, que tinha um semáforo do comportamento, que colocava os nomes lá das crianças, como estava o comportamento. E a filha dela chegou a se urinar toda quando chegou em casa, porque ficou segurando o xixi a tarde toda, para não pedir para ir ao banheiro, para não interromper a tia para ir pro banheiro, porque tava com medo de sair do sinal verde. Então, assim, esse condicionamento da criança estar sempre boazinha é uma coisa absurda, né? Deixa eu dar oi aqui, que teve umas queridas que entraram aqui, que eu não dei oi. Fabi, do Dondocas. Minha cabeleireira, gente, o negócio aqui tá feio. O meu cabelo não dá pra ver direito, mas o meu cabelo tá todo manchado. Eu falei, tá nascendo cabelo branco aqui. Eu falei que até o final da quarentena eu vou virar a vampira dos X-Men. Vou estar com a mecha branca aqui na frente. Liliana também, querida, mãe de uma ex-paciente minha. Paola, deixa eu ver, a Fê aqui colocou. Foi uma escola que colocava os nomes no quadro da sala também. As escolas ainda têm muito essas práticas, né? Então é uma coisa que a gente tem que reeducar também, fazer um trabalho com as escolas, com as educadoras com relação a isso, né? Essa coisa de usar a vergonha é uma conversa, uma outra conversa que eu quero ter aqui também, sobre a gente usar a vergonha também como forma de educar, né? Usar o constrangimento como uma forma de educar, que também é uma coisa totalmente que tem que ser intolerável, não dá pra gente usar essa estratégia. A Fabi tá falando que faz assim, não, tá linda, porque não tá dando pra ver o cabelo. O cabelo tá molhado, não tá dando pra ver o estado que tá o negócio. Mas. Então, vocês vão falar também, tá bom, Carol, então eu não posso bater. Não posso botar no cantinho do pensamento. O que eu faço com a criança então? Calma que a tia Carol vai dar a alternativa, né? Falei que eu não vim aqui falar só o que não pode fazer. A gente tem que fazer que nem a gente faz com a criança. A gente explica o que não pode, mas a gente tem que falar o que ela pode. Então, a solução para o cantinho do pensamento é uma estratégia da disciplina positiva, que aqui nesse livro, né, que eu vou mostrar o livro de novo, teve muita gente que não viu, que é o Disciplina Sem Drama. Eles chamam de pausa para acalmar. Nos livros da Jane Nelson, ela usa o termo pausa positiva, mas é a mesma coisa. Que é justamente, a Fabi tá falando aqui, tô ficando maluca com essas crianças, porque ela tem 3 também, né, gente? Gostou tanto de ser mãe que teve 3. E as aulas online, senhor, o que é aquilo? Pois é, né? Eu já dei aqui a minha opinião sobre essa história de aula online para criança, que eu acho que isso não funciona, né? Já me convocaram para falar aqui estratégias e eu não acho que tem um jeito disso funcionar. Vai dar as crianças ficam estressadas, eu acho que isso, de qualquer jeito, vai provocar uma lacuna de conteúdo, porque a criança não vai conseguir aprender da mesma forma, né, à distância, então, enfim. Mas aqui, né, voltando à alternativa, é o que eles chamam aqui de pausa para acalmar, e o que a Jane Nelson chama de pausa positiva. Então, é justamente, né, como a gente falou, as crianças se comportam mal porque elas estão tendo uma explosão emocional. Então, primeiro, a gente tem que seguir aqui o que eles falam, né? O conectar
e depois redirecionar. Então, primeiro a gente oferece a conexão. Primeiro a gente oferece o ombro amigo, a gente oferece a nossa escuta, a gente mostra que a gente tá ali para eles. Aí alguém pode pensar, Carol, mas eu não vou estar premiando, ele, sei lá, rasgou alguma coisa, ele tá gritando, tá esperneando, e eu vou dar um abraço nele, vou dar um beijo por causa disso? Por quê? Ele teve esse comportamento porque ele tá descontrolado, porque ele tá precisando de conexão, ele tá precisando de atenção, ele tá irritado, tá entediado com alguma coisa. Então, sim, primeiro você oferece essa conexão, primeiro você oferece esse aconchego, para ele conseguir se acalmar, e quando ele estiver mais calmo, você poder explicar, conversar sobre o que ele fez e propor essa estratégia, propor formas melhores dele agir das próximas vezes. Então, você pode simplesmente sentar com a criança, aconchegar a criança no seu colo, conversar. E uma coisa que eles propõem que também pode dar muito certo, até porque as crianças precisam às vezes de coisas concretas, é criar o cantinho da calma. Que pode ser, você não precisa, né, comprar, não, coisas que às vezes você tem mesmo. Você construir um cantinho e deixar, na medida do possível, esse cantinho fixo, que pode ser uma, sei lá, às vezes você tem uma almofada maior, tem um puff em casa, ou você tem aquelas cabaninhas de criança mesmo, ou você construir uma cabaninha com um lençol velho, construir um cantinho para que a criança vá quando ela estiver nervosa. Da mesma forma que às vezes quando a gente está mal, a gente às vezes quer se fechar no quarto, você quer deitar na sua cama, ou você quer, sei lá, às vezes deitar numa rede que você tem na varanda, colocar uma música e ficar quietinho para você conseguir se regular. Então é a gente mostrar para a criança, ensinar a criança a fazer isso para se regular. Né? Então, ser um cantinho desse, que às vezes tem um brinquedo que ela gosta, tem livro, ou mesmo colocar uma música que ela se acalme, para ela conseguir essa regulação e conseguir voltar ao estado normal, para vocês conseguirem conversar e você conseguir educar. Porque quando a criança está muito nervosa, quando ela está no meio daquela explosão, não adianta você falar nada, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque ela está só na parte emocional dela, ela não está conseguindo raciocinar. Então não adianta você vir com uma explicação toda racional, que isso ela não vai ouvir. Ela não vai estar preparada para ouvir. Da mesma forma que às vezes, né, como eu falei, quando a gente está chateado, quando a gente está pau da vida com alguma coisa, você pode vir o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella para te dar, né, a Monja Cohen lá para te dar um conselho que você não vai querer ouvir, você não quer ouvir conselho, você quer reclamar. Você quer reclamar, você quer estar com raiva. Depois, quando você coloca a sua cabeça no lugar, que você vai refletir, que você vai estar aberto para um conselho. É a mesma coisa que acontece com as crianças. Mais potencializado, porque elas não têm funcionando direito o cérebro racional do jeito que a gente tem. Então, se a gente que está com o cérebro, com todas as conexões feitas, com tudo funcionando no lugar, não consegue raciocinar direito, tem horas, imagina uma criança de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, no meio de uma crise de birra. Ela não vai conseguir pensar no que você está falando. Mônica, querida, bom dia. Bom dia não, né? Boa noite. Bem-vinda. Então, em vez da gente usar o cantinho do pensamento, essa pausa para pensar, que a criança não pensa em nada, a gente leva ela para o cantinho da calma. Então, a gente faz ela se acalmar primeiro. Se não der para fazer um cantinho, ou se você não achar que o cantinho é tão válido, você pode fazer coisas mesmo para ela se acalmar. Né? Tem uma outra estratégia que é bacana também, que é a roda de escolhas da raiva. Eu tenho um post sobre isso, depois eu vou compartilhar nos stories. Que é você fazer mesmo com a criança, como se fosse uma roleta, com coisas que acalmam ela. Então, a criança está muito nervosa, você pode colocar ela para pular, se às vezes isso acalma ela, ou ela vai brincar com água, ela vai, sei lá, mexer numa plantinha, ela vai apertar alguma coisa que desestresse ela. Então, o objetivo é esse. Em vez de você fazer uma pausa para pensar, você faz uma pausa para acalmar, para depois você conseguir disciplinar de forma eficiente.
Deixa eu ver o que a mamãe colocou aqui. Tem a, desculpa. Tem a tal da escala do sucesso também. O nome de uns no topo da escada e o outro no fim da escada. Ninguém merece. Ninguém merece mesmo, gente. Porque a gente, as pessoas, né, erroneamente, né, os educadores, eles acham que você vai colocar isso e você vai motivar as crianças que estão no sinal vermelho, os que estão no final da escada, como olhando os outros que estão lá no topo como farol, mas não é. A criança simplesmente vai ver ela sempre lá no topo da escada. Ela sempre no farol vermelho, ela vai falar assim: nossa, eu sou uma porcaria, eu não consigo aprender, eu tô sempre aqui no final, então eu vou ficar aqui porque eu não aprendo mesmo. É isso que acontece com a criança, ela não fica motivada, ela fica envergonhada, ela não vai querer ir pra escola, ou ela vai achar que ela não presta mesmo, então ela vai continuar naquela porque ela é incapaz. Então isso é totalmente contraproducente. Quando eu fiz o post, né, falando do tal do semáforo do comportamento, teve gente que veio tentando justificar. Ah, não, mas eu acho que pode usar, serve pra isso, serve pra aquilo. Não, não serve, gente, tá? Tem outras formas melhores de você educar o comportamento da criança do que expondo ela pra vergonha, principalmente para qualquer um que entrar na sala, né? E pensa também, você chega numa reunião de pais, você vai na sala do seu filho, o nome do seu filho tá lá exposto para todo mundo, para todos os pais que estiverem lá, para ver que o seu filho se comportou, se comporta mal. Não tem noção disso. Deixa eu ver, Lili. Quando a Laura tá zangada com raiva, ela sai e vai brincar com bonecas. Dou um tempo para ela se acalmar, chego para brincar e converso com ela. Digo o que foi que ela fez de errado e brincando a gente se resolve. Gente, olha só, é uma maravilha isso. Isso aí, gente, eu fico feliz com isso, porque é sinal de... A gente fica feliz quando a gente contribui com coisa boa, né? A gente vê ex-pacientes nossos com essa resolução de conflitos tão linda assim, que eu fico orgulhosa, fico feliz. Com saudade dessas meninas e do menino também, né? Vou incluir o Cássio aí, o papai. Pra muita saudade dessas fofuras aí, gente, que eu convivi um tempinho ano passado. E conseguimos mudar muito nossa forma de agir graças a você. Sou imensamente grata. Eu que sou grata por vocês terem confiado em mim, gente. Né, eu acho que é um trabalho de mão dupla, né? Tem que ter confiança dos dois lados e tem gratidão dos dois lados, porque a gente fica, eu pelo menos, né? Eu fico muito feliz, e acho que todo mundo que é terapeuta, né, de uma certa forma, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagem, seja de paciente, de ex-pacientes, assim, né? Um dia desses também eu tinha colocado uma postagem no Facebook, né, daquelas assim, das pessoas compartilharem memórias, e a mãe de uma outra ex-paciente falou, né, fulana adora você. E então, assim, é bacana a gente saber que a gente passou pela vida da pessoa de alguma forma e trouxe alguma contribuição, né? Melhorou alguma coisa. Obrigada mesmo por esse feedback, Liliana. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre essas alternativas, né, pra gente disciplinar as crianças, tentando sempre fazer isso da forma menos violenta, mais colaborativa possível. O Instagram aqui já tá avisando que o meu tempo tá acabando. Então, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, que vocês tenham aprendido. O que vocês precisarem, pode me procurar no direct. Vou tentar deixar a live salva aqui. E muito, muito obrigada a vocês. Boa noite.